Meu nome é Isabelle, sou professora do 6º ano e hoje a nossa aula vai ser sobre uma substância muito importante para a manutenção da nossa vida. Sem ela, praticamente não existiria tantas formas de vida como existe no nosso planeta. Hoje a nossa aula vai ser sobre a água. Para quem a água é importante? A água é importante para as pessoas, para os animais, para as plantas. Como eu disse no começo, ela é essencial para todas as formas de vida. Ela serve como bebida, como alimento, está presente na nossa higiene, ela é fonte de energia, matéria-prima. Ela está presente também na via de transporte e suporte das atividades recreativas que hoje a vida moderna, como a gente sabe, exige. E sempre cada vez mais alto as doses de água que as pessoas vêm usando nessas atividades modernas e recreativas que a gente sabe. No nosso planeta, podemos encontrar dois tipos de água, a água doce e a água salgada. A porcentagem de água na Terra é de 97%. No entanto, os restantes 3% de água doce, mais de 99% apresenta-se congelada nas regiões polares, dificultando, pessoal, ainda mais a sua utilidade, porque se a água está, esse 99% encontra-se de uma maneira congelada, isso dificulta o homem ter acesso à sua utilização. E, pessoal, esse 0,3% aqui que sobra é justamente esse 0,3% aqui de água doce que todos os seres vivos, inclusive nós, utilizamos. Para a gente ter uma noção de quanto é pouco, comparado à quantidade de água que existe na Terra, o que está disponível para a gente. Olha o tamanho aqui, olha como é pequenininho o número. Agora, pessoal, eu lanço uma pergunta para vocês. O homem, ele pode sobreviver sem comer 28 dias. E sem beber água? Quantos dias a espécie humana ela consegue sobreviver sem beber água? Alguém sabe? Bem, como ninguém respondeu nada, eu vou responder. Nós, a espécie humana, a gente pode ficar até 4 dias sem beber água. É o máximo, é o limite. Até hoje o que nós sabemos é isso, que são 4 dias. Mas assim, uma dica eu dou para vocês. O quanto mais a gente beber água é melhor, porque é justamente com a água que a gente tem um bom funcionamento no nosso corpo, nos nossos órgãos, nos tecidos, na célula. Então, bebam água à vontade, porque é bom para o nosso corpo e para a nossa vida. A água e suas funções nos organismos. Os seres vivos e os animais, as plantas, todos nós, todos os seres vivos em geral, a água ela serve como um transporte de alimentos, de resíduos e sais minerais. Ela lubrifica os tecidos. Nesse exemplo aqui, na primeira imagem, a gente vê que aqui esse corpo é a nossa espécie humana. Para vocês verem que 74% de água compõe o nosso corpo. Para vocês verem quanto que a gente precisa de água. A água ela é um recurso esgotável, imprescindível para a continuação da vida na Terra. A água que existe na superfície terrestre, ela é sempre a mesma, ou seja, a água que existiu há milhões de anos atrás, ela está presente ainda hoje em dia, porque existe um processo que eu vou falar agora na frente, que a água ela está num ciclo retornável. Ela passa por alguns processos e depois ela volta a ser a mesma água que ela tinha sido antes. A natureza física da água se encontra em 3 estados. O primeiro estado é o sólido. Esse estado sólido na superfície, na natureza, na natureza, esse estado sólido a gente pode encontrar ele nas geleiras polares. Mas na nossa casa a gente tem alguns exemplos. Se a gente abrir a geladeira e abrir o congelador, a gente vai ver essa cuba de gelo, a gente vai ver que aquela água que a gente colocou no estado líquido, ela se transformou no estado sólido, porque ela sofreu uma baixa temperatura que solidificou a água que estava no estado líquido e ela se transformou no estado sólido. Na segunda imagem a gente vê a água no estado líquido. Na natureza a gente pode encontrar nos rios, nos mares, nas lagoas. Mas na nossa casa, ao abrir a torneira ou chuveiro, a gente observa aquela água caindo, ela está no estado líquido.
O último estado é o estado gasoso. Esse estado gasoso a gente pode encontrar ele na natureza, na superfície da atmosfera. Mas eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Se a gente está na nossa casa, nossa mãe ou o nosso pai vai cozinhar alguma coisa e coloca esse alimento na água e põe no fogo. A gente observa que aquela água que entrou no estado líquido, nesse estado aqui, entrou na panela nesse estado, ela sofreu uma temperatura muito alta, porque quando ligou o fogo, ela começou a aumentar a temperatura e ela se transformou nesse estado aqui. Ela evaporou. Quando a gente abre a tampa da panela, a gente observa aquele vapor. Aquele vapor ali é a água que estava em estado líquido, que sofreu uma temperatura muito elevada e se transformou no estado gasoso. Agora, pessoal, eu vou contar para vocês uma historinha do ciclo da água, que eu acho que vai facilitar para que vocês anexem na mente como se dá esse processo. Mas também depois vocês podem ficar à vontade de pesquisar em livros, na internet. Eu não vou me manter muito em explicar esse ciclo agora, eu vou deixar isso para uma próxima aula. Mas eu vou contar brevemente uma historinha para vocês terem noção mais ou menos de como esse ciclo acontece. Aqui nessa primeira imagem, a nuvem ficou pesada. A gente observa a nuvem pesada. Encontrou, lá na frente essa nuvem encontrou um ar mais frio. Algumas gotinhas caíram em forma de chuva. Na segunda imagem, ao passar pela montanha, o ar era muito frio e a gotinha juntou-se a outras gotinhas e formaram umas gotinhas sólidas e formaram a neve e caíram aqui na superfície. O calor do sol derreteu a neve e as gotinhas voltaram a ser líquidas. Vocês podem observar que aqui tem uma neve. O calor do sol derreteu essa água que estava no estado sólido, e a água desceu para a superfície em estado líquido. Parte dessa água introduziu-se na natureza e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou rochas impermeáveis, formou um lençol de água. Aqui vocês podem ver o lençol de água. Aqui embaixo desse lençol de água existem algumas rochas impermeáveis. Por isso que se tornou essa corrente de água aqui. A gotinha com outras companheiras correu debaixo da terra e formou uma nascente. A gotinha de água foi até o rio, onde conheceu os peixes. Esse curso de água levou a gotinha até o mar. Agora, pessoal, por último, essa imagem aqui, a gotinha está aqui presente nesse mar. Ela faz parte desse mar, vive numa onda à espera que o sol novamente aqueça para que ela possa subir e fazer novamente uma nova viagem. Aqui, a água está presente em vários momentos da nossa vida, no nosso banho, quando a nossa mãe lava os alimentos, lavam as frutas, verduras, os legumes, nos serviços domésticos, na hora que a gente bebe água, que a gente está fazendo a hidratação do nosso corpo, como eu falei anteriormente. E eu vou dar umas dicas para que vocês possam poupar a água, pessoal, porque a gente tem que economizar água. A água, cada vez mais, os estudos comprovam que a água está diminuindo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e poupar a água. Então, fechar a torneira enquanto lava as mãos, escova os dentes ou se barbeia. Fechar a torneira enquanto se ensaboa. Fechar a torneira enquanto ensaboa os pratos. Manter em bom estado a canalização de torneiras e máquinas de lavar. Reduzir a quantidade de água em descargas. Não deixar as torneiras a pingar, feche sempre muito bem, reduzir o consumo de água na lavagem do carro. Se detectar uma fuga de água na via pública, avise a Câmara Municipal. E em caso de cortes de fornecimento de água, armazene só aquela quantidade que vocês vão necessitar. Não armazene mais daquilo que vocês não vão precisar, para depois, quando a água voltar, vocês pegarem aquela água e simplesmente não usar ela para nada. Aí, por último, eu trouxe essa animação. Aqui são dois peixes, né, como vocês estão vendo, e um fala para o outro. Esse fala: o que você fez no dia da água?
Aí esse peixe responde: quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. Os humanos quem são? Somos nós. Eu só fiz o que faço sempre, nada. Realmente ele não fez nada porque ele está no seu habitat normal. Então ele não está fazendo nada que prejudique esse ambiente. Isso fica, pessoal, como uma imagem para que a gente possa refletir. Porque a água, cada vez mais nós e o homem vem agredindo o ambiente e agredindo a água. E se a água acabar, não só vai ser a gente prejudicar, os outros seres vivos que dependem dela, como eu falei, também vão ser prejudicados. Aí, Dia Mundial da Água, se comemora no dia 22 de março. Agora eu vou deixar para vocês uma atividade para casa, que vocês podem pesquisar em livros, na internet em fontes seguras. Como a água chega em nossas casas. É uma curiosidade, né, pessoal? De onde é que vem a água? Como é que a gente sabe? Já viu como é que a água chega na natureza? Mas na nossa casa, como é que a água chega à torneira, ao chuveiro? Então eu peço que vocês façam um breve resumo e expliquem como a água chega nas nossas casas. E fica para a próxima aula. Fim.